conversar com vocês sobre Nestor da Costa Oliveira, é que ele foi meu professor e que eu adorava. É difícil naquela época a gente gostar de professor, porque naquele tempo nós éramos punidos com nota. Vocês hoje não passam por isso, né? Mas qualquer brincadeirinha, qualquer fora de normalidade, a gente era punido com a nota. Então, ele fugia a essa regra, porque ele era uma pessoa agradável, simpática, os alunos se sentiam à vontade com ele, em vez de uma aula, de uma coisa assim, sendo português, uma coisa assim, teórica, mas todo mundo gostava da aula de Nestor, porque ele era um senhor, apesar de uma figura austera, ele era alto, magro, cabelos e barba grisalhos, mas nem sempre usava a barba fechada, não. Sempre estava com o rosto limpo, mas tinha épocas de barba. Mas, apesar dessa figura assim austera, ele era muito simpático, inteligentíssimo. Ele só sabia falar sobre tudo. Quando a gente tinha qualquer dificuldade daquilo que a gente não conhecia, não sabia, não tinha onde pesquisar, nós corríamos para o professor Nestor ou o professor Jorge Montalvão. Vocês já ouviram falar também, né, professor Jorge Montalvão? Eles eram uma enciclopédia ambulante. E Nestor era uma pessoa muito desligada de aparência, de burocracia, de pose. Ele era simples, era uma pessoa simples, de uma simplicidade que só realmente os doutos, os conhecidos, os que têm realmente conhecimento, têm essa simplicidade. Eu fui aluna de professor Nestor e continuei aluna, apesar de formada. Eu sempre o chamei de professor Nestor. Depois da minha formatura, ele foi para a nossa formatura. Eu estou emocionada porque estou me lembrando. Estou fazendo uma viagem do tempo de Nestor. Eu tinha a ousadia de chamá-lo de Nesta. Mas você, menina, Nesta, viu, Nesta? Ousadia. Eu lhe dei essa ousadia. Mas ele dizia isso com uma naturalidade, com uma delicadeza, e via que ele estava brincando, compactuando com o que a gente estava fazendo. E no dia que eu não o chamei de Nesta, ele sentiu falta. Oh, eu agora virei professor? E Nesta? Cadê professor Nesta? Eu chamava professor Nesta e nesse dia chamei professor Nestor. Eu gostei de Nesta, pode continuar. Porque da Tavinha pode ser Nesta. E aí fez um discurso tão engraçado, todo mundo na sala deu risada. Mas tinha momentos de muita seriedade, muito sisudo. Ele era assim, um contraste. Mas as pessoas que conviviam com ele idolatravam Nestor. Idolatravam Nestor. Ele realmente está fazendo centenário. Ele nasceu a 10 de julho de 1919. Os filhos dele também eram pessoas especiais. Conheci Dólia, conheci Zé, e da minha geração foi Grácia, fomos bandeirantes juntas, e ela sempre trazia coisas e deixas do pai Nestor. É uma pena que o centenário dele tenha passado desapercebido pela cidade, pela comunidade. E que bom que vocês se lembraram e vão comemorar na sala de aula, porque é uma personalidade que merece ser lembrada. Independentemente dessa vivência dele como professor, ele foi vereador. Nestor entrou para a política. Ele era muito assediado pelos companheiros, pelos amigos, para se candidatar. Ele era um homem de opinião formada, entendia de política, da situação que atravessava o país e o Estado, e se candidatou a vereador, ganhou para vereador. E lá fazendo um trabalho excelente. Mas teve que desistir porque se incompatibilizou com o prefeito da época. Eu acho que o MDR também teve como gente o primeiro vereador que renunciou, aqui em Santa Marta, que renunciou também. Mas logo que ele assumiu, Genevaldo, logo depois, Genevaldo teve que fazer uma viagem para a Alemanha por um prêmio que ele ganhou.
E ele, como presidente da Câmara de Vereadores, substituiu o prefeito, Enevaldo Correia, e ele terminou sendo prefeito de Santo Amaro por 30 dias. Nestor, o que eu tenho para dizer para vocês é a vivência do que eu conheci, do que eu vi, mas a diferença de idade é muito grande. Pouco eu saberia falar de Nestor. Eu tenho hoje 64 anos e ele está fazendo este mês 100 anos, então a diferença é de quase 40 anos, né? De um para o outro. Só tenho mesmo a falar essa convivência. E na sala de aula, ele nunca declamou, ele nunca disse um poema de autoria dele. Não, nunca. E como eu fui aluna dele na década de 60, e Caetano estourou em 1969 para a década de 70, foi que Caetano ficou famoso, foi que nós fomos descobrir que ele, Caetano, musicou e gravou um poema de Nestor Oliveira de nome Ciclos. É aí que nós tivemos conhecimento da poesia de Nestor Oliveira. Mas dentro da sala de aula, como professor, ele nunca se pronunciou, enquanto professor, nunca se pronunciou poeta, nunca falou da sua própria poesia, apesar da língua portuguesa ter textos maravilhosos de poesia de outros autores. Dele próprio, ele nunca levou para a sala de aula. E ele tinha um linguajar difícil, uma linguagem rebuscada, difícil, e a gente ficava assim meio deslocada com as poesias dele. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é louvável, vocês estão de parabéns, e vocês devem preparar algum texto, algum documento que marque essa homenagem que vocês estão fazendo a Nestor. Difícil o contato com o único filho vivo, quer dizer, em Salvador, é difícil. Eu conheci há uns 3 anos atrás o neto de Nestor Oliveira, fiquei emocionada, tão inteligente quanto o avô. O tipo físico, magro, lembrava Nestor Oliveira. Não tenho como me comunicar, nem com o filho, nem com o neto, porque sei que moram em Salvador, mas não tenho contato. Seria bom trazê-los até para o encontro de vocês no colégio, mas infelizmente isso não vai ser possível. Mas valeu vocês estarem trabalhando o texto de Nestor Oliveira. Eu tenho uma síntese da biografia dele, a cidade. Ele nasceu em Santo Amaro, nasceu na Lapa, distrito de Santo Amaro. A Lapa era distrito de Santo Amaro quando Nestor nasceu. Então ele é filho da Lapa, um distrito de Santo Amaro, mas é santamarense. O que mais que eu teria que dizer sobre ele, além da poesia, o envolvimento dele com a política, e que não foi dos melhores, porque sendo uma pessoa íntegra, honesta, não se envolveu com os deslizes da política, que não é da agora, né? Sempre existiu. Agora que está vulgar, estradalhaço, né? Depois do mensalão, todo mundo já sabe no que é que dá, para que é que serve partido político, né? Mas naquela época ele já percebia qualquer coisa de errado e preferiu renunciar. Que foi também um gesto digno de professor Nestor Oliveira.